Eu sou a professora Marta, sou professora de língua portuguesa e vou falar um pouquinho nessa aula a respeito do texto dissertativo argumentativo. Devido à sua relevância no cenário atual, foi a minha escolha então para conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tão importante tema, desse tão importante conteúdo que é o texto dissertativo argumentativo. Ok, vamos começar pensando um pouquinho sobre o porquê dissertativo. O que é dissertar? Dissertar nada mais é do que escrever, do que falar sobre algo, sobre alguma coisa. Isso é dissertar, dissertar sobre algo, escrever sobre algo. Normalmente os textos dissertativos, eles falam sobre assuntos da atualidade. Assuntos que são importantes naquele momento, assuntos que estão ali, vamos dizer, bombando, né? São os assuntos atuais. Assim que nós vemos os assuntos que são pedidos muitas vezes no Enem, né? São assuntos, então, da atualidade. Ok, então se o texto dissertativo, dissertar, é falar a respeito, que é o texto dissertativo argumentativo? Muito bem. Num texto dissertativo argumentativo, como o próprio nome diz, nós vamos então ver argumentos. Olha só, agora vai ser introduzido no texto alguns argumentos, entendem? Então, você não vai simplesmente falar a respeito, você não vai apenas dissertar, fazer uma dissertação a respeito, ou seja, apenas escrever. Não, no texto dissertativo argumentativo, você vai estar então colocando também os seus argumentos, certo? Então tá, como que fica então esse texto agora, o texto dissertativo argumentativo? Como todos os textos que nós produzimos, ou que nós lemos, ou que nós escrevemos, todos os textos, eles devem ser compostos por início, meio e fim, né? Didaticamente falando, nós chamamos esse início, meio e fim, nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Ok, então vamos lá, vamos esmiuçar então esse texto dissertativo argumentativo? Vamos pegar assim por partes e ver como que esse texto então deve ser produzido? Vamos falar um pouquinho a respeito da introdução. O que vai numa introdução de um texto? Bem, nós devemos nos lembrar que ao final, quando o meu leitor estiver lendo o meu texto, ao final, quando ele terminar de ler a introdução, ele deve ter a compreensão de qual é a minha tese, qual é a tese que eu vou defender. Ou seja, na introdução, eu já tenho que deixar claro qual é o meu pensamento, qual é a minha linha de pensamento a respeito desse tema. E é na introdução que eu vou estar, então, deixando claro ao meu leitor o que é, então, qual é a minha linha de pensamento a respeito daquele tema, certo? Então, eu vou deixar claro ali para o meu leitor na introdução sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos estar falando nesse texto e também qual é a minha opinião a respeito, né? Qual é a tese que será defendida, ou seja, qual é a minha opinião, ok? Muito bem. Deixando agora a introdução, nós partiremos para o desenvolvimento desse texto. E sempre aquela pergunta: olha, professora, mas no texto, um texto, ele tem que ter apenas 3 parágrafos? São apenas 3 parágrafos? Ou seja, um parágrafo para a introdução,
um parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão? Não necessariamente. Essa é a resposta. Não necessariamente. Normalmente, até esteticamente falando, é interessante sim que a introdução ela esteja ali no primeiro parágrafo, ou seja, as ideias, a tese, ela vai aparecer ali no primeiro parágrafo. Já o desenvolvimento, ele não necessariamente, ele não precisa ser composto de um único parágrafo. Não, o desenvolvimento ele pode conter um, pode conter dois, pode conter 3 parágrafos sem problema. E a conclusão, normalmente, conclui-se o texto com o último parágrafo. O último parágrafo, então, já se encaminha para as considerações finais, o que nós chamamos, então, de conclusão. Porém, apesar de ser possível fazer esse texto com mais parágrafos, existem situações, por exemplo, eu vou citar aqui a situação do Enem. O Enem, ele já tem ali pouco, o espaço é muito pouco, o espaço é reduzido, a quantidade de linhas é bem reduzida. Então, como fazer, né? Como fazer vários parágrafos? Então, normalmente, quando a redação é a redação do Enem, ela acaba, então, ali se sintetizando em um parágrafo para a introdução, no máximo 2 para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Então, fica mais ou menos nessa ordem. Ok, então agora pensemos um pouquinho, falamos um pouquinho a respeito da introdução, pensemos agora um pouquinho a respeito do desenvolvimento. E agora, o que eu faço, o que eu falo no desenvolvimento desse texto? Muito bem, o desenvolvimento é quando você vai pegar argumentos, né? Vamos supor, vamos fazer algo assim hipotético agora. Vamos pegar uma situação hipotética. Pensando que o nosso texto dissertativo argumentativo tenha como tema pena de morte e você seja contrário à pena de morte. Você vai então ter argumentos contrários à pena de morte. Então é agora no desenvolvimento que você vai então estar usando os seus argumentos para convencer o seu interlocutor da sua ideia, da sua tese, de que você vai tentar convencer esse seu interlocutor de que aquilo que você está dizendo é o melhor, é o correto, é o certo. Ou seja, você vai colocar ali, você vai tentar incutir na mente do seu interlocutor a sua ideia, certo? E como que você vai fazer isso? Você jamais, num texto dissertativo argumentativo, você vai dizer assim, eu penso, eu acho. Não, não é dessa forma que você vai estar escrevendo, porque essa seria uma forma assim, muito coloquial, né? Então você vai impessoalizar o seu texto. Você vai impessoalizar dizendo assim, você vai usar argumentos. Os seus argumentos têm que ser argumentos fortes, por exemplo, uma pesquisa científica, né? O meu argumento está baseado nessa pesquisa científica, o meu argumento está baseado nessa fala de determinado especialista sobre esse assunto. Então, você tem que estar embasado. Você não pode ir apenas no eu acho, porque daí fica uma dissertação assim muito rasa, você fica no raso. Você tem que aprofundar essa sua dissertação com argumentos nos quais você tenha pesquisado, né? Você prove ali para a pessoa que está lendo o seu texto que você é entendida no assunto, você é uma pessoa que leu a respeito, que tem conhecimento a esse respeito, né? E é fazendo a pesquisa que você vai comprovar, certo? Ok, então falamos agora a respeito do desenvolvimento e passamos então para a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão nada mais é do que você fazer uma síntese, você vai fazer a síntese do que você disse lá na introdução, no desenvolvimento, e você sintetiza tudo, e essa síntese
Nessa síntese é quando você vai, é a cereja do bolo, é onde você vai então tentar convencer realmente o seu leitor de que os argumentos que você apresentou são argumentos que devem realmente ser entendidos como corretos, que você realmente tem razão sobre aquilo que você falou. Então, isso é um texto dissertativo argumentativo. Está ali um tema sobre o qual você vai escrever, mas sobre o qual você tem argumentos, você se embasou, você tem argumentos e você escreveu a respeito disso, tentando convencer o seu interlocutor das suas ideias. Espero que vocês tenham compreendido o texto. Uma boa tarde para vocês.